Com as bênçãos de Deus, damos início à 57ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Eu solicito ao vereador-geral do Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Peço para que seja anunciada a presença do vereador, ex-vereador, sempre vereador, Abimael Ranieri, e para que convide o mesmo para sentar na tribuna de honra. Anuncio a presença do vereador Abimael Ranieri, mesmo está convidado a sentar na tribuna de honra, caso deseje. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Coloco em discussão a ata da 56ª sessão ordinária, realizada em 2 de junho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 56ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 50ª sessão extraordinária, realizada em 2 de junho de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 50ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 51ª sessão extraordinária, realizada em 2 de junho de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 51ª sessão extraordinária. Eu solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Augusto Canto, presente. Geraldo Atleta. Renatinho. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do ofício 225/2014, solicitando retirados projetos de lei 4/2014 e 15/2014. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-198, que responde ao requerimento 144/2014, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Alumínio, com relação a notícias e rumores sobre paralisação temporária de parte da produção da Companhia Brasileira de Alumínio. Resposta da Prefeitura. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento de número 144/2014, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia e outros, vimos informar o que se segue conforme requerido. Informamos que, conforme reunião realizada no dia 20 de maio de 2014, junto aos representantes da Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, entendemos que as dúvidas, tanto do Legislativo quanto do Executivo, foram esclarecidas. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-199/2014, que responde ao requerimento 147/2014, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, com relação à doação de 3 micro-ônibus ao Departamento de Educação da Prefeitura Municipal. Pergunta: qual o valor mensal gasto com o transporte de alunos portadores de necessidades especiais? Resposta: a Prefeitura tem gasto aproximadamente, em média, R$50 mil por mês, tendo como parâmetro o quilômetro rodado. 2. Existe possibilidade desse transporte ser efetuado com os veículos novos recebidos do Estado? Resposta: tendo em vista a doação recebida pelo Governo do Estado de 3 micro-ônibus, o Departamento de Educação está realizando os devidos estudos acerca da possibilidade do custo-benefício de tais procedimentos, não desconsiderando a possibilidade de revisão das cláusulas específicas do contrato firmado. 3. Se sim, quando? Resposta 3, prejudicada. 4. Se não justificar, quais seriam os ganhos? Resposta 4, também prejudicada. Pergunta 5. Até quando vai o contrato com a Jundiá para o transporte de alunos com necessidades especiais? Resposta: o contrato firmado com a empresa Jundiá para transportes de alunos especiais foi firmado em 27 de fevereiro de 2013
renovado em 27 de fevereiro de 2014, tendo seu término previsto para 28 de fevereiro de 2015. 6. Em qual atividade serão utilizados os novos micro-ônibus, tendo em vista a terceirização do transporte de alunos? 6. Resposta. Muito embora ainda inconcluso o retrocitado estudo, os micro-ônibus estão sendo preparados documentalmente para o uso dos alunos da rede municipal de ensino nos vários projetos pedagógicos em andamento, até que outra destinação seja detectada, com mais assertividade pelo estudo. Pergunta 7. O senhor prefeito sabia que iria receber os micros? Se sim, justificar o envio do projeto prevendo a terceirização? Resposta. O senhor prefeito tinha conhecimento da solicitação dos veículos e tinha certeza do recebimento de apenas um veículo, com capacidade maior de passageiros. No entanto, quando foi convidado pelo governador do estado para recebimento na cidade de Cabreúva, a cidade de Alumínio foi contemplada com 3 veículos. Vale salientar que o contrato para atendimento dos alunos da APAE já existia, conforme resposta na questão número 5. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04200, que responde ao requerimento 148/2014, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, que faz considerações acerca dos fluxos de caminhão basculante ao longo de algumas vias da Vila Industrial. Pergunta. É do conhecimento do senhor prefeito os fatos retratados? Resposta sim. 2. Houve algum requerimento por parte dos responsáveis pela obra junto ao município para que pudessem utilizar as vias, bem como assumindo o prejuízo que eventualmente pudessem ocasionar, ou mesmo reparo das vias após o término da utilização? Resposta. Não houve requerimento para a utilização das vias públicas, houve apenas a solicitação do alvará de construção. 3. Se sim, quais são as condições? Resposta 3, prejudicado. Pergunta 4. Se não, qual foi a medida que será adotada pelo município para corrigir os danos no asfalto, tubulações e nos imóveis que eventualmente vierem a ser danificados por força do peso dos caminhões e uso das vias? Diga-se, não construídas para suportarem o trânsito de veículos pesados. Qual esse prazo? Resposta 5. 4. O SESI e a empresa construtora contratada para executar o novo prédio escolar são notificados para esclarecimentos e reparos no local. Pergunta 5. Existe possibilidade de determinar ao setor competente que efetue fiscalização na obra, com o intuito de verificar o trajeto que está sendo utilizado pelos caminhões, bem como estudar um caminho seguro, obrigando a empresa executante a sinalizá-lo e tomar as medidas de segurança necessárias para evitar acidentes? Se sim, quando? Se não, por quê? Resposta 5. Em vistoria ao local e em contato com o responsável da obra, obtivemos a informação que a movimentação de veículos pesados já se encerrou, pois fazia parte da fase de terraplanagem da obra. Atualmente, a obra encontra-se em fase de fundação. Pergunta 6. Existe possibilidade de determinar vistoria nas ruas, tubulações e imóveis ao longo da Avenida Teodomiro Carneiro Santiago para verificação de eventuais problemas por força do tráfego de caminhões pesados oriundos da obra do SESI? Se sim, quando? Se não, por quê? Resposta: sim. Já efetuamos vistorias nos locais que foram utilizados pelo SESI no tráfego de terra para execução de uma etapa de terraplanagem, o aterro. Será elaborada notificação ao SESI e à construtora para reparo do local danificado pela ação da obra. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Pelo ordem, senhor presidente. Peço para que seja anunciada a presença do ex-vereador Jaime Henrique Duarte e para que seja convidado para se sentar à tribuna de honra. Se aqui a presença do ex-vereador Jaime Henrique Duarte, presidente dessa casa também já foi, e fica o mesmo convidado a sentar na tribuna de honra, caso deseje. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Ofício 04201, que responde ao requerimento 149/2014, de autoria da doutora vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, que faz considerações sobre obras realizadas na manutenção de algumas estradas do bairro Oncinha. A. A obra Melhor Caminho já foi finalizada? Resposta: sim. B. Existiu fiscalização dos serviços de acompanhamento pelo Departamento de Obras da Prefeitura? B. Houve acompanhamento pelo Departamento de Transporte, sem nenhuma ingerência técnica nos serviços realizados? C. Qual foi o valor da obra? C. Resposta: essa informação só pode ser respondida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Agricultura. D. Por que a quantidade de cascalho e compactação não foi suficiente para garantir melhoria nas estradas do referido bairro? Resposta: trata-se de informação técnica, cuja resposta a empresa contratada pelo Governo do Estado poderá fornecer. E. Enviar projeto da obra realizada com cópia do convênio do cronograma de obra, planilha de custos e medições. E.
Somente o governo do Estado de São Paulo poderá remetê-lo mediante solicitação via Secretaria da Agricultura. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04202, que responde ao requerimento 150/2014, da vereadora doutora Ana Paula, que faz considerações sobre obras de reforma em algumas escolas do município. Pergunta A. Que medidas estão sendo tomadas para correção e manutenção dos serviços de pintura, substituição de materiais, identificação e solução para o problema de infiltração de água nas paredes das várias salas de aula? Resposta. Com relação às infiltrações apontadas pela senhora vereadora, anteriormente conhecíamos o problema do vazamento no telhado. Apostamos que o vazamento ocorria apenas no telhado. O telhado foi trocado por inteiro, porém o vazamento, embora diminuído, ainda persiste, o que nos leva a crer que, uma vez sanado o problema de vazamento das telhas, só resta agora concluirmos que o vazamento ocorre nos condutores verticais embutidos dentro das paredes e pilares. Para a solução por inteiro do problema, será necessária a abertura de novo certame licitatório para execução de novos condutores verticais externos ao prédio, o que implicará na execução de novas calhas para o perfeito engate e permeabilização entre a peça horizontal e a vertical. Porém, neste caso, não cabe notificação à empresa para sanar o problema. Quanto ao espelho, a empresa já havia sido notificada para colocá-lo. Estamos no aguardo da colocação, que deverá ocorrer nos próximos 15 dias. Quanto à porta, em desacordo, a mesma já fora substituída e corrigida. Quanto às fechaduras, as mesmas não são de má qualidade. O que está ocorrendo é que a placa fixada ao batente, onde recebe a trapa da fechadura, não suporta a forma de utilização, cabendo nesse caso a substituição por peça em cantoneira de aço para aguentar o mau uso. Com relação à pintura, não entendemos ser de má qualidade, até porque a marca da tinta utilizada foi de primeira linha. O que está ocorrendo é que a pintura já foi executada há aproximadamente 5 meses e sofre com a ação do mau uso diário. Pergunta B. A empresa responsável já foi notificada para providenciar os reparos? Resposta B. Ver resposta no item A. Pergunta C. Se sim, quando irão ocorrer os reparos? Se não, por quê? Resposta C. Ver resposta no item A. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04203, que responde ao requerimento 151 do vereador Renato Watanabe, que faz considerações sobre iluminação pública junto à CPFL e à Prefeitura. Resposta. Em atenção ao requerimento 151/2014, de autoria do vereador Renato Watanabe, estamos oficiando a senhora gerente de contas do Poder Público, solicitando a imediata manutenção e o reparo das luminárias de iluminação pública na área urbana do município. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04204, que responde ao requerimento 145, de autoria do vereador Eduardo Bosco, que faz considerações sobre o número total de servidores da Prefeitura Municipal de Alumínio. Pergunta 1. Quais funcionários estão em desvio de função? Portarias. Enviar planilha com nome, cargo que prestou concurso, qual cargo recebeu a portaria, valor do salário antigo e atual. Resposta 1. Segue planilha em anexo. 2. Qual o valor da porcentagem do impacto na folha de pagamento? 2. Valor da diferença. R$ 17.580,30. Impacto na folha 0,012%. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito, com a planilha em anexo. Ofício 04205, que responde ao requerimento 146/2014, de autoria do vereador Eduardo Bosco, que faz o seguinte pedido. Quais funcionários recebem horas extras na Prefeitura? Enviar planilha com nome, cargo e porcentagem dessas horas. Resposta 1, segue planilha. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Lido, senhor. Leitura do expediente recebido, senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 4/2014-L, que disciplina os elementos constitutivos dos projetos de lei no âmbito do município de Alumínio. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 7/2014, que suprime a 59ª sessão ordinária dessa legislatura. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 194/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio, consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Josué Nunes da Silva, ocorrido no dia 2 de junho de 2014. Sala das sessões, 3 de junho, Renato Watanabe, vereador. Portanto, façamos, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Josué Nunes da Silva.
Cito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 195/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que as ruas Elvira de Jesus, deputado João do Pulo, e nas demais ruas do bairro Paraíso existem bocas de lobo que se encontram entupidas. Considerando que, do modo que se encontram, causaram transbordamento de esgoto, causando mau cheiro e aspectos desagradáveis nos locais. Assim, considerando que as providências para a solução do referido problema são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que responda as seguintes informações. 1. Há possibilidade de desobstruir as tubulações e realizar limpeza nas bocas de lobo da referida rua? 2. Caso positivo, quando tais trabalhos serão iniciados? 3. Caso negativo, por qual motivo não serão executados os serviços? Sala das sessões, 4 de junho, Beto, vereador. Requerimento 196/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que é do conhecimento desse vereador que o Departamento de Transportes encontra-se com veículos, máquinas e caminhões sem condições de uso. Considerando que a falta de veículos, máquinas e caminhões, tanto para o município quanto para os munícipes, são de maiores prejuízos. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informação. 1. Quais veículos, máquinas e caminhões que se encontram em manutenção? 2. Qual a previsão do término da manutenção de cada um deles? 3. Enviar lista com modelo, cor, placa de todos os veículos, máquinas e caminhões que estão em manutenção e sem condições de uso. 4. Enviar lista com modelo, cor, placa de todos os veículos que se encontram em funcionamento. 5. Enviar relatório da Via Oeste do Sem Parar de todos os veículos que estão sendo utilizados desde o ano 2013 até a presente data. Sala das sessões, 4 de junho, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Requerimento 197/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Inúmeras são as reclamações que venho recebendo da população quanto ao uso do cartão de ônibus pelas crianças, principalmente por aquelas que estão na pré-escola. Segundo as mães, as crianças não têm muita responsabilidade quanto ao uso e guarda do cartão, e por esse motivo são constantes os casos de perda, o que acarreta a impossibilidade de transitar no coletivo até que seja providenciado o novo cartão. Ante ao exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito e à empresa Jundiá para que prestem as seguintes informações. A. O fato da criança estar uniformizada e de ser levada até a escola já não identifica que a mesma é estudante da rede municipal? B. Qual a necessidade do uso do cartão pelos estudantes? C. É possível a substituição desse método por sistema de controle através das catracas ou qualquer outro que venha solucionar o problema acima apontado? Sala das sessões, 3 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 198/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a grave crise econômica que abateu sobre as finanças municipais em razão da queda do repasse de receitas do município. Considerando que essa queda se deve a uma alteração na legislação que mudou de forma a apuração do ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica, reduzindo a participação no repasse devido ao nosso município. Considerando que existe lei municipal específica que concede desconto no recolhimento do IPTU às empresas instaladas no município e que tenham em seu quadro mais de 2.001 empregados diretos. Considerando que tal lei, número 425, de 27 de novembro de 98, beneficia apenas uma única empresa do município. Considerando que a iniciativa de tal lei partiu do Executivo. Considerando que essa lei, nos dias atuais, não poderia ser aprovada por caracterizar verdadeira renúncia de receita sem haver medida que compensasse essa perda absurda de receita. Considerando que a única empresa beneficiada divulgou em ofício em anexo que hoje existe apenas 34,5% dos funcionários do município de Alumínio. Considerando ainda que a referida empresa é proprietária de quase 80% da área do município, fato este que impede a criação de novas áreas de industrialização. É que requer à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quanto a CBA paga hoje de IPTU para o município? Valor em reais e porcentagem. 2. No último exercício, quanto o município deixou de arrecadar com o desconto de IPTU concedido pela Lei 425/98? 3. O município está em boas condições financeiras a ponto de manter tal benesse fiscal? 4. O município está em dia com o pagamento dos fornecedores? 5. Existe alguma dívida com o fornecedor? 6. Se positivo, qual o motivo? Enviar lista com nome, CNPJ, número da nota e valor da dívida. 7. Existe previsão de aumento na arrecadação para os próximos exercícios? 8. Por qual motivo Vossa Excelência não envia projeto à lei para revogar
projeto de lei revogando a Lei 425/98, perdão. Sala das Sessões, 5 de junho, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 199/2014, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que no dia 4/6/2014, esse vereador esteve no PA e pôde constatar que o profissional médico enviado pela empresa terceirizada, com o horário previsto para assumir o atendimento das 7 horas, somente chegou à unidade às 8h05, deixando o atendimento a critério apenas da excelente médica doutora Arlete. Considerando que tal fato prejudicou seriamente o atendimento da unidade, já que os pacientes tiveram que aguardar a espera do segundo médico e ainda gerou esforço demasiado sobre o profissional que ali permaneceu segurando as pontas. Considerando que, segundo informações, tal fato é comum, inclusive não só na entrada, em especial nos horários de refeição, é que requer ao mesmo, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. É comum o atraso dos médicos da empresa terceirizada? Se sim, o que tem sido feito para sanar o problema? 2. A empresa foi notificada desse atraso? 3. O que a prefeitura tem feito para controlar o horário e até mesmo de forma o pagamento desses médicos quando há atraso? 4. Qual procedimento será realizado para compensar o atraso presenciado por esse vereador no dia 4/6/2014? Será pago o dia cheio ou não? 5. Em outras ocasiões o pagamento foi integral ou houve abatimento do tempo decorrente do atraso? 6. Há possibilidade de substituição dessa empresa terceirizada, uma vez que as reclamações em relação à mesma, enormemente quanto aos atrasos, são rotineiras? 7. Favor enviar cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a aludida empresa terceirizada. Sala das Sessões, 5 de junho, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 200/2014. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que recentemente esse vereador acompanhou um atendimento de emergência prestado no pronto-socorro e, pasmem, pode notar que o resultado de um exame de sangue colhido às 9 horas teve seu resultado divulgado pelo laboratório apenas às 3 horas da tarde. Considerando que em caso de infarto o resultado imediato é importantíssimo para salvar a vida do paciente e que, evidentemente, esse tipo de demora é extremamente prejudicial, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. É de conhecimento do senhor prefeito a demora entre a coleta de sangue e a apresentação dos resultados dos exames pelo laboratório prestador de serviços, lembrando que tal fato só foi relatado como presenciado por esse vereador? 2. Se sim, o que tem sido feito para eliminá-lo? 3. Se não, o que será feito para sanar esse problema? 4. Existem meios de exigir que o laboratório volte a fornecer aparelho Nextel para facilitar o contato com o PA e o empregado do laboratório, diga-se, equipamentos esses que, segundo se apura, agiliza tal atendimento e que, inclusive, reduzirá os custos das ligações telefônicas? Sala das Sessões, 5 de junho, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 201/2014, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que desde a implantação do pronto-socorro municipal foi fornecida a refeição aos empregados no regime 12 por 36 horas, mas que, contudo, tal benefício foi suspenso no início desta administração sob o fundamento da queda de arrecadação. Considerando, porém, que a falta de fornecimento das refeições tem causado inúmeros dissabores aos empregados que valiam de tal benefício, uma vez que, em razão do regime da escala, acabam se alimentando muito mal, tendo que comer alimentos frios ou requentados, prejudicando por demais sua saúde. Considerando que os empregados que se ativam em período noturno não dispõem de opção de se alimentarem em eventuais restaurantes, bem como não conseguem se utilizar do transporte coletivo para deslocamento até o trabalho e a residência e vice-versa, obrigando-os a diariamente a se alimentar de forma rápida no próprio local de trabalho, tendo que fazer uso de alimentação trazida de casa. Considerando que, inclusive, esse vereador já recebeu reclamações de que médicos deixam o plantão para fazer a refeição fora do local de trabalho e acabam se atrasando, prejudicando assim o andamento do pronto atendimento. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de retorno quanto ao fornecimento de refeições aos empregados que atuam no regime 12 por 36 horas, em especial aqueles que trabalham no pronto-socorro? Se sim, quando? Pergunta 2. Se não justificar. 3. Qual a estimativa de custo para o fornecimento das refeições? Quantos empregados atuam no sistema 12 por 36 e destes, quais entram no pronto-socorro?
Gentileza apresentar a estimativa desses custos. 4. É do conhecimento do senhor prefeito que alguns médicos estão deixando o PA para fazer refeições fora do local de trabalho e, como trabalham sozinhos, deixam os pacientes em espera. Sala das sessões, 5 de junho de 2014, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 202, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que, segundo o cônsul, o município tem quitado o labor extraordinário prestando pelos profissionais que atuam no fornecimento de água para a zona rural. Considerando que tão importante quanto a entrega de água, também é o trabalho prestado pelos motoristas de ambulância, trabalho este que muitas vezes é essencial para o salvamento de vidas. Considerando, contudo, que os motoristas de ambulância não recebem horas extras e que isso tem causado uma desmotivação total em referidos profissionais, já que, em razão das emergências, não raras vezes são obrigados a estender sua jornada, porém sem recebê-las. Considerando que a falta de motoristas de ambulâncias tem sobrecarregado os profissionais que atuam no PA, e que esses, além da sobrecarga de trabalho, trabalham de forma totalmente descontentes, pois não recebem adequadamente pelo trabalho que executam. Aqui requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. São pagas horas extras aos motoristas e empregados que atuam no serviço de entrega de água? 2. Existe a possibilidade de pagamento de horas extras aos motoristas da ambulância, diga-se porque prestam trabalhos essenciais à comunidade? 3. Poderia o senhor prefeito quantificar o que isso impactaria no orçamento da prefeitura? Sala das sessões, 5 de junho, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 203, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o INCRA é uma autarquia federal da administração pública brasileira, o Instituto foi criado pelo Decreto 1110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e administrar as terras públicas da União. Está implantado em todo o território nacional por meio das superintendências regionais. Considerando que a atribuição do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ITR, deveu-se exclusivamente ao propósito de utilizá-lo como instrumento de fins extrafiscais, tanto que na sua receita era de vigência da Constituição anterior, destinada inteiramente ao município em cujos territórios estivessem os imóveis situados. Considerando que o objetivo é implantar modelos compatíveis com as potencialidades e biomas de cada região do país e fomentar a integração espacial dos projetos e também a recuperação da infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e dentro dos mesmos termos a Secretaria da Receita Federal para que nos informe. 1. Sobre memória de cálculo do ITR inscrita no Cadastro de Informações Rurais do Grupo Votorantim no município, compreendendo ainda as denominações Fazenda Agir, Grupo Fibra e Grupo Votorantim. Favor informar. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 5 de junho de 2014. Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 204, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando reclamações dos moradores dos bairros Genebra quanto à falta de orelhão no bairro, considerando que a comunicação por telefone é algo imprescindível à população nos dias atuais, considerando a inexistência de sinais de telefonia móvel no local, o que agrava ainda mais o problema descrito, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a vivo, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível a instalação de orelhões no bairro de forma a suprir a necessidade da população local? 2. Se sim, quando serão instalados? 3. Caso não seja possível a instalação, por favor especificar o motivo. Sala das sessões, 6 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 205/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a reclamação dos munícipes do bairro Genebra sobre a falta de iluminação pública no local, gerando grande preocupação quanto à sua segurança, considerando que a falta de iluminação é fato que dá maior confiança aos meliantes que ali pretendem cometer seus crimes, considerando que o referido bairro é afastado da zona urbana de nosso município, que contribui ainda mais para a sensação de facilidade para os cometimentos de crime. Considerando ainda que a presença de iluminação pública facilita o serviço prestado pela Polícia Militar na contenção de crimes, pois propicia melhor visibilidade do que está ocorrendo hoje no local. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de instalar iluminação pública nos locais onde inexistir e onde for insuficiente para que os moradores possam se sentir seguros nos períodos noturnos.
2. Se sim, quando tal serviço será realizado? 3. Caso positivo, qual o motivo? Caso negativo, qual o motivo? Sala das sessões, 6 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 206/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Em reunião com os moradores do bairro Colibri, Figueiras, Vale Grande, Oncinha, Três Sinos, do município de Alumínio, nos foi questionado o porquê da suspensão do curso para jovens e adultos na Escola Figueiras. Segundo informações dos moradores, o curso EJA era bem frequentado e trazia grande benefício aos adultos que pretendiam alcançar a conclusão do ensino fundamental médio. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A. Qual o motivo de suspensão do EJA na Escola do Figueiras? B. Há possibilidade da retomada do curso na referida escola? C. Se sim, a partir de quando? D. Se não, por quê? Sala das sessões, 6 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 207/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Os moradores dos bairros Colibri, Figueiras, Vale Grande, Oncinha, Três Sinos, do município de Alumínio, têm reclamado intensamente aos furtos de cabo de telefonia, que faz com que fiquem totalmente sem comunicação, já que o sinal dos celulares na região são extremamente precários. Consultando a Polícia Militar em relação aos furtos de cabos e medidas que pudessem ser adotadas para inibir referidos crimes, nos foi informado que existe um sistema de alarme que a empresa de telefonia detém e que são acionados quando os cabos são cortados. Em 4/11/2013, remetemos ofício à Vivo, dentre outras operadoras, solicitando a instalação de uma torre de transmissão de sinal de telefonia móvel para que a população moradora desses bairros pudessem ter um serviço adequado. Solicitamos também a prestação do serviço de SPID para a utilização de internet. Essa população sente-se abandonada e desprovida de tecnologia que vem sendo distribuída para os demais bairros do município, pois além de não terem o serviço de SPID disponível, não tem o sinal adequado de telefonia móvel. E além disso, ainda são constantemente surpreendidos pelos furtos de cabo que deixam a população do bairro totalmente incomunicável. Essa situação é realmente preocupante, pois sem telefone não podem pedir socorro num caso urgente de atendimento médico ou em relação aos acionamentos da polícia em um caso de crime, o que deixa as comunidades expostas e sem alternativas de comunicação. A população ainda necessita de instalação de telefones públicos na Rua 8 do Colibri 2, no Bar da Dona Cleusa, na Estrada Santa Rita, no Bar da Dona Maria, e na Rua 1, Bar do Paçoca, no bairro Três Sinos. A instalação dos telefones públicos daria à população pelo menos uma alternativa de comunicação. Importante ressaltar que essa vereadora se disponibiliza a acompanhar um funcionário da Vivo para demonstrar em loco onde estão ocorrendo os furtos de cabos e onde os telefones públicos precisam ser instalados e onde ficam os bairros que precisam da instalação de uma torre para que o sinal de telefonia móvel seja suficiente a uma prestação de serviço de qualidade. O contato direto dessa vereadora pode ser feito através do telefone 11 98881 0713 ou 11 47 15 34 31. Enfático elucidar ainda que os telefones móveis oscilam entre os DDDs 11 e 15, o que encarece os serviços prestados aos consumidores dos referidos bairros. Ante a todo exposto, requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a Telefônica Vivo para que preste as seguintes informações. A. Existe a possibilidade de instalação de alarmes para tentar inibir furtos de cabos nos bairros acima relacionados? B. Se sim, quando poderão ser instalados? C. Se não, por quê? D. Existe a possibilidade de ser instalada a torre de transmissão de sinal para que os referidos bairros sejam servidos pela telefonia móvel de forma adequada? E. Se sim, quando será instalada? F. Se não, por quê? G. Existe a possibilidade de ser instalado o telefone público nos comércios indicados nesse requerimento? H. Se sim, quando serão instalados? I. Se não, por quê? J. Com a instalação da torre, é possível a solução da questão da oscilação dos DDDs? K. Se sim, como? L. Se não, por quê? Sala das sessões, 6 de junho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 208/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, em reunião com os moradores do bairro Colibri, Figueiras, Vale Grande, Oncinha, Três Sinos, do município de Alumínio, nos foi questionado sobre a possibilidade de instalação de luminárias públicas no pequeno trecho que vai da rodovia Raposo Tavares até a subestação Serim, no quilômetro 79,5. Os estudantes que moram nos referidos bairros descem do ônibus na Raposo Tavares e sobem no escuro naquele trecho até chegar em frente à subestação da Serim, onde já existe iluminação pública.
referido local é totalmente desprovido de iluminação e bem movimentado por carros que desviam da rodovia para não pagar o pedágio. Muitas moças que fazem faculdade em Sorocaba descem no local e a elas só restam a fé e a proteção de Deus para que consigam chegar em suas casas sãs e salvas. O perigo de um assalto ou estupro no local é iminente e a iluminação nesse trecho é uma questão de segurança pública. Assim, ante o exposto, requer à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito e a Serim, para que prestem as seguintes informações. A. A possibilidade de iluminação pública no referido trecho. B. Quantas luminárias são necessárias? D. Qual o custo dessa iluminação? Se sim, quando poderão ser instaladas as luminárias no local? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 6 de junho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 209/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, em reunião com os moradores do bairro Colibri 2, nos foi questionado sobre a possibilidade de extensão de rede de iluminação pública na rua 8 do referido bairro. Segundo os moradores, a extensão da rede se faz necessária, pois no final da rua existe um núcleo com várias residências. O último poste de iluminação da referida rua tem o código de consumidor identificado como 2714. É de extrema importância ainda que essas famílias sejam beneficiadas com energia elétrica para que possam viver com dignidade e qualidade de vida. Ante ao exposto, requer ao mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito e a Serim para que preste as seguintes informações. A. Há possibilidade de ampliar a rede de iluminação pública, instalando 3 postes com luminária na rua 8 do bairro Colibri 2. Se sim, quando poderão ser instaladas? C. Se não, por quê? D. Há possibilidade de levar energia elétrica até as residências localizadas no final da rua? E. Se sim, quando isso ocorrerá? F. Se não, por quê? Sala das sessões, 6 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 210/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, inúmeras têm sido as reclamações em relação às taxas de coleta de lixo instituídas no IPTU do contribuinte. A população do município está totalmente revoltada com o valor fixo de R$ 195 que está sendo cobrada de todos os proprietários de imóveis. A maioria das reclamações dos moradores é que receberam 3 ou 2 ou mais carnês de IPTU de um mesmo imóvel, onde existem várias edificações em que cada um desses IPTUs vieram cobradas taxas de coleta de lixo no valor de R$ 195. As edificações num único imóvel são referentes a edículas, canis, quartinhos de despensa, dentre outras construções que são acessórias ao imóvel. Essas cobranças em duplicidade, dentro de um único imóvel, trouxeram ao contribuinte um acréscimo excessivo e abusivo. Mesmo aqueles que recebem uma única cobrança estão reclamando do valor, pois é muito superior ao que era cobrado no ano anterior. Ante ao exposto, requer ao mesa, ouvido plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A. Qual é o valor total do contrato da coleta de lixo no município até o destino final? Enviar cópia dos contratos com todos os aditivos e alterações. B. Quem é a empresa que está sendo responsável por essa coleta e pela remoção para outra cidade? C. Para onde está sendo levado o lixo do município? Fornecer endereço completo. D. Qual é o valor que está sendo custeado pelo município? E. Qual é o valor que está sendo repassado para os contribuintes? F. Quantos imóveis urbanos e rurais estão cadastrados em nosso município? G. Quantos imóveis são cadastrados com mais de uma unidade no mesmo terreno? H. Por que foi cobrado mais de uma taxa de coleta de lixo dos proprietários de um único imóvel? E por que receberam vários IPTUs de um único imóvel, cujas edificações são acessórias e dentro de um mesmo terreno? I. Qual o fundamento legal para a expedição de vários IPTUs para um único imóvel e para a cobrança de várias taxas de coleta de lixo para um único imóvel? Para que a taxa de coleta de lixo no nosso município? Por que a taxa de coleta de lixo no nosso município é 220% maior que a dos municípios vizinhos? K. Favor demonstrar legalmente e contabilmente a necessidade do valor das taxas ser fixada no grupo, ter sido fixada no valor que está sendo cobrado dos contribuintes. Sala das sessões, 6 de junho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 211/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, inúmeras são as reclamações dos moradores do bairro Granja Modelo e dos fiéis da igreja Abapai quanto ao trânsito que se instala na rua João Guimarães nos dias de culto. Os carros são estacionados dos dois lados da rua, o que dificulta a passagem dos veículos que transitam pelo bairro, ocasionando acidentes, pois acabam batendo nos carros que estão parados.
Assim, o problema poderia ser facilmente solucionado desde que fossem instaladas placas de trânsito na rua João Guimarães, do lado oposto à calçada onde está instalada a igreja Abapai. A referida rua, logo após passar a igreja, cerca de 200 metros, já fica ampliada e, no caso, não seria mais necessário placas de trânsito. Ante ao exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A. Existe a possibilidade de instalar placa de trânsito de proibido estacionar na rua João Guimarães, na calçada oposta onde está instalada a igreja Abapai, a fim de evitar que novos acidentes ocorram no local? B. Se sim, quando referidas placas serão instaladas? C. Se não, por quê? Sala das sessões, 6 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 212, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos pacientes que utilizam o serviço de fisioterapia do município, no que concerne à falta de materiais e equipamentos quebrados, bicicleta ergométrica, ondas curtas, bolas, elásticos, etc., bem como a falta de telefone no local para que as consultas sejam agendadas. Considerando que no requerimento 246 foram solicitadas respostas acerca do tema. Considerando que em resposta a essas perguntas, o Executivo Municipal nos respondeu que em relação aos materiais seria feito o levantamento das prioridades e adequação ao orçamento para sua compra. E que a colocação do telefone local já estava sendo providenciada, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado o conserto de equipamentos e a compra de materiais inerentes ao bom atendimento dos pacientes que carecem de serviço de fisioterapia no município? 2. Se sim, quando isso irá ocorrer? 3. Caso não seja possível, especificar o motivo. 4. Em relação ao telefone, quando o mesmo será instalado? 5. Caso não haja instalação, fineza especificar o motivo. Sala das sessões, 17. Na verdade, 7 de junho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Não, vereadora, 5 minutos com a parte. Eu queria pedir ao prefeito, mais uma vez, providências em relação à fisioterapia do município, pois todos nós sabemos que o tratamento de fisioterapia ele não pode ser interrompido. Esses equipamentos estão quebrados e faz tempo já que a gente vem cobrando. Então eu peço aí que o prefeito dê uma atenção especial nesse sentido, principalmente porque agora a fisioterapeuta Tamires se afastou porque terminou o contrato dela e a Ione entrará em licença. Então só teremos uma fisioterapeuta para cuidar dessas pessoas. E essas pessoas muitas vezes são portadoras, tiveram AVC e precisam fazer um tratamento. E se elas ficarem com esse tratamento suspenso, o que acontece? Todo aquele trabalho que foi feito e que foi evoluído para a melhora do paciente, ela vai regredir. Então, peço atenção aí do prefeito, nesse sentido, para que faça a contratação imediata de outras 2 fisioterapeutas, porque sem a Tamires e sem a Ione, mais de 60 pessoas ficarão desatendidas. São essas minhas considerações. Obrigada. Nenhum vereador que antes da palavra coloca em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprovo. Geraldo Atleta. Renatinho. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Aprovo. 8 votos. Requerimento 212 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 66/2014. Solicita instalar luminária em poste existente no bairro Figueiras a pedido do senhor Pierre. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Indicação 67/2014. Solicita instalar 4 postes com luminária no bairro Colibri a pedido dos moradores. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Indicação 68/2014. Solicita instalar uma luminária em poste existente no bairro Figueira a pedido da senhora Jolice. Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 69/2014. Solicita instalar 4 luminárias em poste existente no bairro Figueiras a pedido dos moradores. Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 70/2014. Solicita instalar 2 postes com luminária no bairro Figueiras a pedido do Ceará. Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 71/2014. Solicita limpeza ao redor do ponto de ônibus da rua Rio Grande do Sul, altura do número 741, a pedido dos moradores.
Raimundo Azevedo, vereador. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido diverso, solicito ao secretário que faça a leitura da resposta ao requerimento 64/2014 por parte da Sabesp. Resposta ao requerimento 64/2014 da vereadora doutora Ana Paula. Resposta à pergunta A. Por que até presente data o buraco feito pela Sabesp, localizado no meio da rua Rio Grande do Sul, próximo à pizzaria Chami, ainda não foi fechado? Resposta. A vala permaneceu aberta por um período de tempo aparentemente grande devido à necessidade de execução de trecho de obra através dos métodos não destrutivos. O referido trecho executado através desse método, o não destrutivo, ocorreu devido à necessidade de passar com a tubulação de esgoto sobre o leito do córrego dos Bugres, no trecho entre a rua Rio Grande do Sul e o terreno do ginásio de esportes. A referida tubulação coletará os esgotos in natura às margens da rodovia Raposo Tavares. Atualmente o serviço encontra-se concluído e está sendo preparada a vala para a compactação do solo, concretagem e posterior reposição da massa asfáltica em toda a sua extensão. B. Por que até a presente data a rua não foi limpa? B. Logo após a liberação da rua, a mesma foi lavada. O prazo para a conclusão da reposição da pavimentação asfáltica é de 20 dias. Pergunta F. Quando a referida rua será lavada? Resposta F. A rua já foi lavada quanto da sua liberação. Sem mais, Isaías José Pedroso, encarregado de operações do posto de alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício do padre Eduardo Aparecido Santos. Ofício do padre Eduardo Aparecido dos Santos para a Câmara de Vereadores de Alumínio. Assunto: agradecimento. Como pároco recém-nomeado para a paróquia São Francisco de Paula, para pastorear o povo de Deus aqui em Alumínio, sinto-me honrado e feliz pela moção de aplauso recebida na sessão de Câmara realizada no dia 28 de abril do corrente ano, e venho por esse instrumento manifestar aos ilustres vereadores e ao povo aluminense que me acolheu carinhosamente nessa cidade o meu sincero agradecimento. Aproveitando o ensejo, rogo a Deus que derrame sobre todos os senhores do Legislativo e Executivo copiosas bênçãos do céu. Atenciosamente, Padre Eduardo Aparecido dos Santos, pároco aluminense. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito o vereador Eduardo da Delegacia para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente, boa noite a todos. Não podia deixar de vir à tribuna livre, porque é certo que cada um dos senhores que estão aqui esperam, acredito eu, ouvir as palavras dos parlamentares. No meu caso em questão, eu não podia me furtar nesse momento essa responsabilidade. No ano passado, em 2013, aportou aqui nessa casa, foi protocolado aqui, a pedido do prefeito José Aparecido Atizeu, 5 projetos de leis de diferentes razões que objetivava aumentos de impostos e de taxas, que os senhores precisam saber. Um dos projetos tratava do aumento de taxas e emolumentos, que é aqueles documentos que se protocolam na prefeitura e pagam uma taxa hoje, um aumento de mais de 500%, isso foi informado na mensagem. Teve parecer contrário ao projeto, na hora da votação, foi rejeitado. Esse é o primeiro projeto. Na sequência, apresentou ainda um projeto que versava sobre o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e também sobre a planta genérica de valores. Como os dois coincidem, eles versavam de um percentual de 251,463%, que o prefeito mandou com 192,63% para o exercício, reconhecendo na mensagem do projeto que necessitava de fazer esse aumento, porque ao longo de toda a trajetória política do município de Alumínio, nunca teve esse reajuste. O projeto vem informando 192%, e ambos os projetos, com parecer contrário, foram rejeitados. Por fim, chegou ao projeto da taxa de lixo. A mensagem do projeto, ela trata o seguinte, que vai ser rateado entre o prefeito, Poder Executivo, e a população de Alumínio, na demanda de 50% para cada um, o valor da taxa de lixo.
e apresentou a instituição de 2 grupos distintos. Grupo 1, que é a zona urbana da cidade, por assim dizendo, com as expansões, e o grupo 2, que é a zona rural. Ao grupo 1, instituiu o valor de R$ 195. E ao grupo 2, instituiu o valor de R$ 87,96. Quando eu peguei esse projeto, já com os pareceres que eram favoráveis, até porque não informou que a demanda da evolução desse valor era de 550% a 650%, aí podem perguntar, mas por que não fez a conta? A conta que eu fiz, antes de colocar o meu voto no projeto, foi da divisão desse valor em 10 parcelas de IPTU, que era o que informava, que daria R$ 19,50 por mês, dividindo ainda isso pelo número de vezes que um caminhão de lixo passa na porta das casas, que daria aí menos de R$1 por dia o valor da taxa de lixo. E não me cuidei em observar que a porcentagem era de 550%. Ao passo também que não fica bem definido no projeto se esse 50% que o prefeito informa que vai ratear seria 195 dividido por 2 e 195 é a cota parte de cada munícipe. E observando bem, é a cota parte de cada munícipe. Por conta disso, eu quero que os senhores percebam que todos os demais projetos o prefeito incidiu o percentual que ia aumentar sobre o que estava sendo tratado. E essa mensagem foi ocultada. Nesse sentido, vindo receber reclamação aqui, primeiramente do ex-vereador Biman Ranieri, que veio acompanhado também de um outro cidadão da Vila Paraíso, eles me apresentaram os carnês de IPTU, e consultando doutrinas jurídicas, buscando, através de pessoas mais experientes que eu, saber se podia, porque na questão do IPTU, quando se apontou um aumento de 200%, é inconstitucional o aumento. Isso vale para a taxa de lixo também? O entendimento era que sim. Então nós protocolamos no fórum de Imairink, junto ao promotor de justiça, um pedido de representação de ação civil pública referente ao projeto. Pedindo exatamente o quê? O cancelamento desses carnês e que sejam feitos outros, mas isso depende agora da justiça. O que eu quero que fique bem explicado é que todos os projetos que tiveram ali pareceres contrários, eles foram rejeitados. E que fique claro também para a comunidade que o prefeito que mandou, o projeto não pode sair daqui. Quem mandou foi o seu José Aparecido Tizeu, prefeito do município de Alumínio. E não foi só isso daí. É IPTU, emolumento. E por que isso? Porque ao longo da trajetória política que teve no município de Alumínio, isso é importante que cada pessoa saia daqui sabendo, nunca foi esse valor reajustado. Se ele tivesse tido o cuidado necessário de reajustar em 5% ao ano, de acordo com os índices inflacionários, hoje, essa taxa de lixo, e teria sido isso gradativo, pelo IGPPM da GV, de 97 até 2014, teria um acumulado de 311%, e essa taxa estaria em R$ 123. E isso tratando dos 50%. É importante que cada um saiba também que boa parte dos municípios, as prefeituras não isentam esses 50%. A taxa de lixo é dividida entre todas as unidades imobiliárias que tem. Então, hoje, 50% corresponde a R$ 195. Para que cada um dos senhores saiba, o lixo, o contrato da coleta e levar o lixo, colocar à disposição final do lixo hoje, em alumínio custa R$ 140 mil por mês. É um contrato total de R$ 1.680.000 ao ano. Esse é o valor do contrato. Com 6 mil contribuintes, mais ou menos, sendo 80% do município urbano e 20% rural, a prefeitura está arrecadando R$ 1.050.000, de 950 mil a R$ 1.050.000, porque a gente não sabe o número correto. Perguntamos à prefeitura, ela nos passou que é média de 6 mil contribuintes, sendo 80% urbano e 20% rural. Arrecadando R$ 1 milhão, sendo R$ 1.600.000, obviamente está arrecadando mais que os 50% que tratou de ficar dividido. Esse valor que a gente vê hoje, e que aí foi o motivo da minha representação no Ministério Público, ele se dá exatamente no sentido quê? Da elevação percentual, que é sair de 0 a 550% ou 650%. Essa é a grande questão. Porque o município de Alumínio ele vai ter que se reinventar. Essa é uma discussão que todo mundo vai ter que ter na cabeça.
A cultura que se criou de que Alumínio é uma cidade rica tem se demonstrado que não é, com as quedas de arrecadação. Nós perdemos aí ao longo de mais de 5 anos, pelo menos 20 milhões de reais no orçamento público municipal. E é por isso que cada um dos senhores hoje podem observar no dia a dia, no nosso cotidiano, que as coisas mudaram de tempos para cá. A saúde não anda mais como andava antigamente. A educação não anda mais como andava antigamente. O esporte não é tratado com a atenção que foi tratado em outros tempos. Nós perdemos muito em arrecadação. Aí vai falar, o prefeito agora quer transferir para a gente essa queda de arrecadação? De certo modo, sim, ele tinha que ter transferido isso gradativamente, ano a ano, desde que foi prefeito. Então, se no primeiro ano pagava 30, no segundo ano de mandato poderia pagar 32, 34. E por que eu falo desse aumento gradativo? Para que as pessoas pudessem assimilar esse valor. Porque uma coisa que tem que ser notada é que essa criação da cultura em Alumínio, feita pelo próprio prefeito que hoje está à frente do município, que aqui sobrava dinheiro e que não precisava cobrar taxa, que aqui sobrava dinheiro e podia conceder uma série de muitos outros benefícios à nossa comunidade, hoje ela cai por terra, porque não tem a arrecadação necessária para fazer tudo isso. Eu quero que todos entendam o que eu vou falar agora, porque quando eu fiz essa representação ao Ministério Público, eu pensei muito antes de fazer ela, porque 2 pontos se confrontavam dentro da minha consciência. O primeiro era essa evolução percentual, que a lei não permite, por isso que nós entramos com essa representação. E o segundo é a necessidade que tem hoje a prefeitura de prestar esse serviço de coleta de lixo. Um dos medos que eu tinha de fazer essa representação é se acolhida a representação pelo Ministério Público e cancelado esse carnê, se a coleta vai ser constante como é hoje. Isso é importante que eu fale a cada um dos senhores. Porque será que a coleta vai ser do mesmo jeito? Porque a questão que eu quero que cada um entenda é que hoje, por ineficácia do próprio Poder Executivo, que não tomou as medidas quando tinha que tomar ao longo da trajetória político-administrativa do município, ano a ano, que é o que eu falo, hoje nós temos uma arrecadação capenga. E a minha preocupação é, se a gente conseguir, se tivermos sucesso, junto ao Ministério Público, de cancelar essa cobrança, é importante que eu fale que tem cidades da região, se não me engano, Salto ou Itu, que conseguiu esse cancelamento através de uma ação civil pública. Belo Horizonte também conseguiu um cancelamento através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. A gente espera esse resultado. A dúvida que eu tenho, porque eu fui buscar, é como a prefeitura vai realizar a coleta de lixo. O que eu quero que cada um entenda é que eu não estou defendendo um ponto de vista da prefeitura. O que eu falo é que a prefeitura tinha que ter tido esse cuidado em 1997, quando instituiu isso, e nos anos seguintes, de pensar que um dia, talvez ela não tivesse a condição orçamentária de garantir uma qualidade de serviço de excelência que cada município pensa. Eu tenho certeza que a maior parte dos vereadores, quando se confrontou nessa relação, pensou em 2 coisas. A não aprovação da lei, os senhores talvez não estivessem aqui, porque não teria aumentado essa taxa. Mas poderiam estar aqui porque o contrato poderia não estar sendo cumprido e o lixo está sendo buscado na casa a cada 4 ou 5 dias. Então, o que me levou a fazer isso é a evolução percentual absurda de 550%. Não existe no Brasil nenhum outro tipo de renda que alguém ganhe tanto por cento assim. Só que a prefeitura só teve que fazer isso porque não fez ao longo do tempo. Eu volto a repetir, se tivesse feito as coisas da maneira adequada, aplicando os índices percentuais que existem ano a ano, certamente os senhores não sentiriam a diferença. Regionalmente falando, Alumínio era uma das únicas cidades que mantinha alguns privilégios por conta dessa arrecadação boa que existia no município há anos atrás. E hoje não existe. Então, nós vamos estar diante de uma cruz, de algo crucial. Se o Ministério Público cancelar esse imposto, que nós pedimos até porque é uma comoção social, muitas pessoas vieram ao meu gabinete falando, é um absurdo essa evolução percentual. E ainda me falavam, Eduardo, se tivesse sido de pouco em pouco, ninguém ia sentir isso. Ninguém aqui está se recusando de pagar. O problema é que ninguém esperava um golpe desse tamanho. A pessoa projeta que no ano vai gastar R$30 e acaba por gastar, se for em parcela única, 195,
ou a pessoa projeta que o gasto dela mensal é de R$ 2,50 e passa a gastar 16, pode parecer que não é muita coisa. Quando a gente fala assim, que é o valor dividido de R$ 16 por mês, se fosse em 12 meses, ou 19, que é o número de parcelas que dá. Saltar de 3 para 19 são R$ 16. Mas a gente entende que era algo não esperado. E fica aqui, mais uma vez, o que eu falei, já nessa casa, das pessoas acharem que é uma questão política, uma questão de perseguição, não é. É uma questão de quem, quando entra aqui dentro, começa a olhar as coisas com outros olhos. O prefeito Tiseu, ele se fez durante a cidade, e com isso se candidatou e ganhou diversas eleições, como pai de todo mundo, compadre de todo mundo. O prefeito bonzinho, mas na questão de gestão pública, de responsabilidade, que tinha de se fazer a evolução das coisas aqui, ele não teve essa responsabilidade. E hoje, através desses 4 ou 5 projetos que eu anunciei aos senhores, todos que eu anunciei foram rejeitados, porque senão a reclamação seria muito maior, que apresentaram a evolução percentual. Todos esses projetos que teve essa necessidade de aumentar a demanda de quase 200%, é o reconhecimento de que tinha que ter feito ano a ano esse aumento, que as pessoas estariam habituadas a um pagamento regular de uma contraprestação, e hoje não tem. Então, nesse sentido, da minha parte, e acho que ninguém pode negar aqui, quando o projeto vem, eu fiz essa conta distributiva do valor, sem me atentar ao percentual. Essa foi a razão por que aprovei o projeto, meu voto. Observando a reclamação e a evolução percentual, que era de 550% a 650%, que é o que tem falado, na mesma hora, pela reclamação da comunidade, eu fiz um requerimento ao Ministério Público, pedindo o cancelamento disso, mas alertando toda a comunidade, que alumínio não é mais alumínio de tempos atrás. A nossa arrecadação é capenga. Entendo que não deve transferir de uma vez só à comunidade isso, por isso fiz o requerimento, mas nós temos que entender que se prosperar esse requerimento e cancelar, nós podemos ter um problema contratual de coleta de lixo. Aí vai ser outra reclamação que os senhores estão aqui. Espero que tenha me feito entender, que os senhores tenham me entendido. Eu vim à tribuna para falar porque eu acho que é uma dívida que a gente, depois de eleito, tem para com a comunidade, né? E dou por encerradas as minhas palavras, passando ao próximo vereador. Temos agora inscrito para falar por 15 minutos com a parte. Nós não podemos parar a sessão por protocolo. Já tem um cidadão inscrito. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar a sessão. Ouviremos agora a vereadora doutora Ana Paula por 15 minutos com a parte. Mas vou falar com as Vou suspender a sessão por 5 minutos. Não tem que se cobrar nada. Eu vou reiniciar a sessão. Eu solicito ao vereador Augusto Canto que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto, presente. Geraldo Atleta. Pela ordem. Renatinho. Vereador Renatinho. Pela ordem, senhor prefeito. Pois não, vereadora. Eu gostaria de convidar Por favor, todos. atenção. Atenção. Gostaria de convidar todos, amanhã às 18 horas, tem uma sessão extraordinária aqui da Sabesp, para tratar do assunto da canalização dos esgotos e da questão de má prestação de alguns serviços no município. Então, gostaria que vocês que estão aqui presentes hoje, viessem também amanhã, às 18 horas. Às 18 horas. Solicito ao secretário que continue a chamada dos senhores vereadores. Renatinho. Doutora Ana Paula. Beto. Presente. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre Amaral. Todos presentes, senhor presidente. Passamos então ao intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Antes que geral. Vossa Excelência oficialmente anuncie o intervalo regimental, solicito que esse intervalo regimental seja suprimido. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo. Fica suspenso o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia.
Iniciando a ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 7/2014, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional suplementar. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Peço retirada desse projeto por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em retirar o projeto por uma sessão em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador e com a retirada do projeto de lei 7/2014, fica trancada a pauta aos demais projetos. Com isso, nós passamos então... Então, nós passamos... Sim, já tinha no expediente. Anuncio, então, a tribuna livre, o senhor Adriano Pereira Filho, para usar a palavra por 15 minutos com a parte, sendo o assunto a taxa de lixo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhoras. Para mim, foi muito triste essa semana, quando, conversando com pessoas de idade, pessoas aposentadas, as mesmas com lágrimas nos olhos, reclamava dessa taxa inconstitucional do lixo. Não vou me prorrogar muito, não vou usar 15 minutos, vou tentar me explanar em 5 minutos, porque também estou indignado. Se nós pararmos para poder pensar, a inflação anual 2013, ela não ultrapassou os 6%. O meu aumento na empresa foi de 5%, mais 2% de aumento real. Os aposentados, 5%. Aí, de repente, a prefeitura lança esses carnês aí você olha lá, os impostos. Coisa linda, né? Aumentou R$3 o imposto. Taxa do lixo, a gente quase cai de costa. 650% foi o aumento. Isso porque eu não sou matemático, eu não sou entendedor. Eu pego o valor em que eu pagava o ano passado, o valor que esse ano está sendo cobrado, divido. Eu acho que é uma matemática simples. Foi esse o meu cálculo. E eu fiquei indignado. Tanto é que os senhores, na sessão passada, puderam presenciar a minha pessoa ali andando que nem cachorro louco. Por quê? Porque os R$195 vai fazer muita falta para muita gente. Alumínio hoje está fechando as portas. Nós vamos chegar uma hora que nós vamos falar: o último, apague a luz e tranque a porta. Infelizmente é o que eu vejo. E olha que eu sou aluminense. Eu tenho sangue de aluminense correndo na veia. Eu vi esse município sendo emancipado. Nós vivemos no distrito de Mairinque. Agora, do nada, a gente vem e percebe essas coisas que estão sendo feitas sem perguntar para nós. Esse projeto veio dia 13, se não me engano, veio em outubro de 2013. R$195, 87 aí para o pessoal que mora na área rural. É triste, é desumano. Você vê uma pessoa que recebe R$60 de aumento na sua aposentadoria e já saber que ele está defasado em 135 com relação ao imposto passado, que é essa taxa do lixo. Então, estou usando essa tribuna para poder demonstrar que eu também estou indignado. Antes da discussão, antes do povo ficar eufórico, a minha pergunta era para cada um dos edis: olhe para lá. Talvez aquele rosto foi um dos que votou em você, foi um dos que acreditou em você. Então, é para eles que vocês têm que dar mais satisfação. Eu tenho que me contentar com o que vocês decidirem em relação a eles, não em relação à minha pessoa, porque eu votei em mim mesmo. Então, se você parar para poder pensar, a gente está vivendo um caos. Alumínio hoje, como disse o nobre vereador, não é mais a mesma. Qual que é a perspectiva que nós temos hoje em relação a criar nossos filhos aqui na cidade? Nenhuma. Quantas e quantas pessoas saíram da cidade, estão morando fora? Assim como eu presenciei um cidadão ali, que veio ano passado para cá,
E qual foi o presente? De braços abertos, um carnê para ele com o valor de R$260. Ele está indignado, é lógico. Nós iríamos achar que ele iria ficar feliz? Não. Assim como eu, que estou aqui há 30 e tantos anos, também não estou feliz. Então a gente pede e implora aos senhores vereadores, vamos proceder assim como o Edir Eduardo, ele já procedeu. O povo não quer resposta, o povo quer solução. Uma das soluções é essa, trazer o responsável para ele nos falar qual foi o percentual, onde que ele arrumou esse número, aonde que ele arrumou essa fábula, que gostaria eu de ter esse aumento real no meu salário. Eu não iria reclamar dessa taxa de lixo, eu iria pagar até mais, com certeza. Exatamente, mas nós já comentamos com relação às pessoas que são aposentadas, estão indignadas, nós também estamos. Uma das soluções, que lógico que passava pela minha cabeça ali, com relação ao lixo ficar exposto em frente às nossas casas, é muito fácil, a gente pega todos os nossos saquinhos de lixo, traz e joga no pátio do Paço Municipal, resolve-se o problema. Se eles vão acabar com a autarquia do recolhimento do lixo, a gente recolhe o lixo da nossa casa, traz e deposita em frente à prefeitura. Garanto que resolve o problema rapidinho. Tá? Tem solução. Alumínio tem solução. Nós estamos começando a proceder. Se nós pararmos para pensar, o país parou por causa de 20, 30 centavos aí no aumento do coletivo em todas as capitais. E hoje nós temos 650% do aumento na taxa da coleta do nosso lixo, que dizem que tem que ser destinado para uma cidade vizinha, porque hoje a gente já não tem mais lixão, pelo menos foram essas o que a gente colheu. Mas e aí? Nós estamos pagando pelo erro desde 99, que é isso que estava no projeto, que não houve uma correção desde o ano de 1999. Só que sabedores, eles teriam que saber, uma hora a fonte ia secar. Uma hora isso iria acontecer. Até quando iria ficar depositando lixo aqui em alumínio? E aconteceu, infelizmente. Agora nós vamos ter de pagar para que isso não aconteça no futuro próximo. Nós vamos pagar pelo passado, já projetando um futuro. Infelizmente a gente fica triste, a gente fica indignado, e a única coisa que a gente pode fazer é isso. É vir aqui, perante os vereadores, passar para eles que a gente está indignado, passar para eles que nós não somos entendedores de economia, mas nós sentimos no bolso que a diferença de R$30 do ano passado para 195, ela está na casa de R$165. E com certeza, R$165 daria para eu, estou falando eu, pagar pelo menos 3 contas da minha casa. A conta de água, a conta de luz e a conta do telefone. Agora não, nós teremos que tentar ficar inadimplente com algumas contas para poder pagar essa taxa. Eu, por exemplo, eu não aconselho e não vou fazer. Isso eu. Por quê? A última vez em que eu acreditei para não pagar, logo no início da tal da Sabesp, não, que esses carnês estão errados, que nós vamos lutar para não pagar. Sabe o que aconteceu? Eu fui intimado a comparecer na Sabesp e a única alternativa, 3 pagamentos. Eu tomei na cabeça. Então, infelizmente, eu vou pagar parcelado e vou dar credibilidade aos senhores para nós ganharmos tempo. Então, eu vou pagar a primeira parcela, que é no dia 20, que é no total de R$42, e vamos ganhar tempo. Nesse intervalo, nós vamos estar acompanhando perante os vereadores como está o andamento. E vamos para cima da prefeitura. Nós vamos exigir uma resposta o mais rápido possível. Então era isso que eu queria passar para a população, que eu também estou indignado. E isso porque eu moro numa área decretada, área de risco. Uma área em 2010 que ela sofreu com as enchentes local. Não se esqueçam disso. E o caso ainda se torna mais agravante quando nós estamos pagando 3, 4 vezes a mais. As famosas edículas, as famosas casas de passarinho que foi usado
na sessão passada, esses termos. Então nós estamos pagando. A casa do periquito. É por aí, gente. Então é isso que eu queria. Não, mas aqui essa casa é uma casa séria. Então eu acredito em cada um dos senhores. E eu tenho certeza que a resposta virá o mais rápido possível. Agora, nós temos que tentar o coletivo, porque se nós formos fazer individual, como o Edil Alexandre falou, vai ser difícil, nós vamos ficar mais um ano para poder resolver isso. Então, se tivermos que fazer, vamos fazer coletivamente, vamos juntar todo mundo aí, vamos trazer de repente aí uma cópia dos carnês aí, que estão 3, 4 vezes aí. Eu garanto que eles têm números diferentes, eles têm valores diferentes, então tem como comprovar. Aí faz-se um processo, apresenta para o prefeito, traga uma solução. A população precisa de uma solução, não promessa. De promessa, vive Nossa Senhora Aparecida, vive os santos. Tá? Nós queremos solução. Então é isso. Tá? Eu gostaria de agradecer a vocês, obrigado, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando boa noite a todos.